Fale-me da sua infância. O que é que no presente o faz viajar para essa infância? Um som, um cheiro? Olha, a minha infância foi uma infância normal, mas muito feliz. Eu, quando sinto mais cansaço e dificuldade, gosto de ir aos lugares da minha infância. Nem que passe por lá só meia hora ou uma hora, ver a paisagem, ouvir correr a água, lembrar-me das pessoas, recordar a minha família. Isso faz muito bem. É um grande tratamento, uma grande terapêutica para me pacificar. E por isso, quando tenho necessidade ou quando posso, agora vou menos até do que quando estava na guarda, mas ir às origens, ir às raízes, ir à fonte, é algo que nós nunca devemos esquecer e é saudável. O que sonhava ser quando era criança? Olha, sonhava ser pessoa e ser bom. Isso foi o meu grande sonho, sonhar ser pessoa e ser bom. Também desde a escola primária me comecei a interrogar por que não ser padre. Um dia, várias vezes, os missionários comunianos foram visitar a escola e outros missionários e ao ouvir o seu testemunho, a sua palavra e a sua alegria, perguntavam por que não também ser padre. E pensei, mas na altura não fui. Depois continuei a estudar, na altura no colégio, depois fui para Coimbra continuar a estudar, depois estudei enfermagem, depois comecei a trabalhar, mas nunca deixei de pensar o que é que Deus queria de mim e o que é que eu podia dizer-lhe como resposta. E daí surgiu também a vocação sacerdotal. E depois só aconteceu depois de eu exercer a enfermagem durante muitos anos. Uma memória triste de quando era criança e uma memória feliz? Olha, eu começo para feliz, eu gosto muito de começar pelas coisas positivas. A memória feliz foi a alegria da família que eu tive e que tenho. E também da minha aldeia, não sendo muito grande, as pessoas eram muito amigas dos sacerdotes que foram meus párocos, foram sempre muito meus amigos. Há uma coisa triste que eu soube transformar, mas foi a perda das minhas avós. Conhecias, não conheci o meu avô que me deu o nome Luciano, mas conheci o meu avô António, não é? Mas a morte das minhas avós foi algo que me entristeceu muito e me fez muito novo. Eu andava na escola primária a fazer pensar na vida e no sentido da vida. Isso foi triste por um lado, mas por outro lado fez-me sentir que a verdadeira família vence quando estamos unidos. Eu vinha de uma família muito unida, muito amiga, e por isso marcou-me negativamente, mas deu-me muita esperança. Aliás, a minha avó vai fazer amanhã anos, a minha avó materna, que nasceu, que é um dia de festa na minha terra, o dia da Senhora da Expectação. Por isso, eu tenho memórias alegres, muitas, a maioria, pronto, a triste, se calhar, quando a gente está numa infância que perde os avós, é uma perda muito forte, mas supera-se. Como era a casa da sua infância? Olha, a casa da minha infância era uma casa normal, dentro, se calhar, de umas possibilidades mais abastadas dentro da aldeia. Eu sempre conheci os meus avós e os meus pais com comércio, com negócio, foi aí que eu fui criado, uma casa que era visitada por muita gente, rica e pobre, muita gente pobre a servir a casa, mas onde era uma família, onde havia pão para todos, onde havia alegria, onde havia um abraço sempre fraterno. Eu tenho muito boas recordações, ainda esta semana recordava com a minha irmã mais nova, que nasceu, já eu estava a acabar o curso de enfermagem, e lhe falava de uma senhora que tinha casa, já naquela altura ter casa era rica, mas tinha a sua pobreza, mas ela servia muito, por exemplo, a casa dos meus pais, onde ajudava muito, se calhar, a criar as minhas irmãs, cuidando delas também, e a tomar a refeição e fazer determinado serviço. Eu todos os dias rezo por essa senhora, que era uma senhora com um coração belo, grande, se calhar muito ignorante, mas era rica porque tinha casa. Hoje a maior parte dos jovens não têm casa.
E ela depois completava, nos serviços que dava, completava com os outros realmente e recebia muito agrado. Eu penso muito nessa gente, hein? E estou-lhe muito grato. E a relação com a sua família, como lembra a sua mãe? Ai, a minha mãe lembra com muita saudade a grande riqueza da minha vida. A minha mãe marcou-me muito. Aliás, a minha mãe esperou que eu a acompanhasse no momento da morte, com as minhas irmãs, assim como o meu pai. A minha mãe sempre nos deu muito bom testemunho, muito minha amiga, muito amiga dos seus amigos, uma mulher de comércio, mas muito honesta, muito séria. Ela deixava, porventura, de o comer para dar a quem tinha mais necessidade. Eu acho que ainda hoje lá temos em casa, porque nós mantemos a casa como os meus pais nos a deixaram, todos. Eu sou o mais velho de 6 irmãs e a casa tem tudo na mesma, é a nossa casa, a casa dos meus pais. Ainda porventura lá haverá, por exemplo, hoje livros onde se calhar a minha mãe registava algumas dívidas de alunos que não tinham com que pagar e ela a determinado momento dizia: esta dívida está paga. A minha mãe foi um coração muito grande, muito aberto. O meu pai também. Eu tive a sorte de ser criado muito com os meus avós, que a casa dos meus pais era pegada dos meus avós, da minha avó, porque o meu avô já tinha morrido, e da minha madrinha, que era a irmã mais velha da minha mãe. Para mim foi uma segunda mãe também, lembro com muita saudade. E depois a outra irmã da minha mãe, eu às vezes, quando era no dia da mãe, eu mandava 3 postais a cada uma, porque eu tinha 3 mães. Fui muito feliz nesse aspecto, mas a minha mãe marcou-me profundamente e sinto muita gratidão. Ela morreu num dia muito bonito e a minha mãe, se hoje fosse viva, sentiria alegria, mas diria uma coisa que Deus me dizia: filho, nunca me des nenhum desgosto. Ser bom, mas nunca me des nenhum desgosto. Ser feliz como padre, faz o bem que puderes à igreja e ao mundo, mas nunca me des nenhum desgosto. Isto, não há conselho maior do que este. Os sacrifícios que ela fez por mim, podia aqui relatar imensos. Uma vez, um grande nevão, quando eu estava a tirar o curso de enfermagem, não se podia faltar às aulas. E o nevão que veio foi tão grande na zona centro que impedia de haver trânsito. E então os autocarros só transitavam nas estradas principais. A minha mãe, com a minha irmã a seguir a mim, com uma lanterna, saímos da minha aldeia às 3 da manhã para eu ir apanhar o autocarro às 7 da manhã a outro lugar, com muita neve. Eu guardo sempre esta memória da minha mãe, com que sacrifício, com gratidão, porque eu não podia faltar às aulas, eu tinha que ir. Eu ainda hoje tenho as unhas sempre cortadas, a barba cortada, determinados princípios que eu os aprendi na enfermagem. E por isso agradeço a muitos continuaram depois na vida o mistério da vida da minha mãe. O que recorda dos tempos da escola primária? Olha, muita alegria, muita amizade, muito boas recordações. Tive muito boas professoras, tenho 2 que ainda são vivas, com que conversamos muitas vezes. Pronto, elas falam muito já deste meu desejo de ser padre, mas eu recebi muito, porque a escola era uma família. Éramos muito amigos, muito próximos. Havia muita pobreza também naquela altura. Eu lembro-me que das folhas de papel almaço é que depois cozidas fazíamos cadernos. Eu pedia à minha mãe essas folhas da loja: oh mãe, dê-me mais umas folhas para eu levar para os mais pobres, ou uma lousa, ou um marcador, ou até bolachas. Por isso, lembro com muita alegria. Havia pobreza, mas era uma pobreza alegre, transparente, verdadeira. As pessoas eram muito amigas. Depois foi crescendo e viveu os tempos de juventude. Hoje, quando olha para trás, que jovem vê? Olha, vejo-me um jovem normal, a crescer no meio das dificuldades próprias da vida e da juventude, mas cresci com a normalidade, não tive nada assim de obstáculo normal, achei-me sempre muito protegido por Deus. Agora há outra coisa que o Salmo 33 diz que eu gosto muito, que é esta expressão: não ambiciono coisas superiores a mim. Eu acho que Deus e Jesus facilitou-me muito o caminho. Sinto-me muito abençoado por Deus, mas nunca fui no sentido de ser vaidoso ou de ter isto ou aquilo. Não, ter aquilo que Deus me dá e depois saber agradecê-lo. Lembra-se da sua primeira missa? Como se sentiu? Lembro, olha, a minha primeira missa foi a da ordenação, foi na Sé da Guarda, no dia 29 de junho de 1985. Nunca mais posso esquecer, é o dia de São Pedro e São Paulo. Por isso lembro o bispo que me ordenou, que foi o bispo com quem eu fui para o seminário, muito amigo, que acompanhei até à hora da morte, pouco tempo antes de eu ser nomeado bispo, que me tinha muita estima, e eu também. Foi um dia muito grande de alegria, galvanizou muita gente das paróquias, também do mundo da enfermagem e da saúde, porque eu vim para o seminário, já era enfermeiro.
Ia com 27 para 28 anos, quer dizer, eu vinha já com uma vocação assumida. E por isso a minha ordenação foi motivo de muita esperança e alegria para muita gente. E eu também o senti. E por isso eu tinha como lema não defraudar aquilo que me foi pedido como dom. Eu escolhi para lema da ordenação diaconal este pensamento: entregar-me todo a Cristo pelas mãos de Maria. E quando fui ordenado padre, tenho um pensamento que ainda hoje vivo, quero ser padre como Deus o pensou, à maneira de Jesus Cristo, segundo as orientações da Igreja. Isto é de uma liberdade imensa, de uma responsabilidade enorme, mas ao mesmo tempo dá-me alegria e faz-me pensar noutra frase de Jesus: quem deita a mão ao arado e olha para trás não é digno de mim. Porque o importante não é dizer sim na vocação. Esse é importantíssimo. Mas o mais importante é ser fiel em cada dia à vocação, nas pequenas coisas, no sofrimento, nas alegrias, nas esperanças, nas provações, no trabalho. Eu sou um homem de trabalho, comecei a trabalhar desde pequenino e estou a trabalhar e com muita alegria. Tem alguma mágoa do passado? Não sinto mágoas. Não tenho mágoas. Eu já disse, eu sinto muito feliz porque Deus deu-me sempre um caminho de bem. Eu, quando me despedia das paróquias, eu dizia sempre a mim, e dizia às pessoas, antes de me despedir: olha, eu não sei se alguém está zangado comigo, mas se alguém estiver, venha-me dizer, porque eu não estou zangado com ninguém. Mas se alguém estiver, venha-me dizer, porque eu quero lhe pedir desculpa e perdão. Não, senti-me sempre uma pessoa de bem, de paz, e procuro isso todos os dias. Quero o bem de Deus, mas o bem das pessoas. E quando eu fizer o bem de Deus e das pessoas, eu sinto-me bem e tranquilo. Sou feliz. Alguém lhe deve um pedido de desculpas? Ou você deve-o a alguém? Olha, eu acho que ninguém me deve, mas eu também não o devo a ninguém. Lá está, se alguém se sentir magoado, que me venha dizer, então eu peço desculpa, com humildade, que essa é a grandeza maior do homem, é ser capaz de pedir desculpa diante das suas fraquezas, diante do outro. Aqui é que está a atitude maior de respeito e dignidade da pessoa humana. Eu estou-te a respeitar na tua alteridade, naquilo que tu és, mas se fosse alguém que eu tivesse magoado, eu faria tudo para restituir aquilo que tirei a essa pessoa. Qual é a sua palavra preferida? Porquê? Olha, a minha palavra preferida é deixar-me envolver pelo amor. Amor, que depois eu sintetizo em muitas pequenas frases, mas uma delas pode, e também tem a ver com o jornalismo, que é o patrono dos jornalistas, São Francisco de Sales. Ele diz assim: nada pedir, nada recusar. Eu nem na vida, nem aos meus pais, nem na Igreja, nunca pedi nada. Mas também aquilo que a Igreja me pediu ao mundo, e eu passei por tantas instituições, eu servi sempre com alegria, nunca recusei. Eu lembro uma vez que numa instituição, depois de ter passado tanto tempo na instituição, foram agraciados com a medalha da instituição. Estava presente o meu bispo, que hoje é o bispo da Guarda, e ele no final diz assim: bateram tantas palmas, mais que a todos os outros. E eu disse assim: não, senhor bispo, não, mas bateram a mim, bateram-nos à Igreja. Foi a Igreja que me mandou para esse serviço. E eu procurei ser aqui imagem da Igreja, dentro da minha pobreza, da minha limitação, por isso. Quando olha para os jovens atuais, o que vê? Olha, vejo o futuro do mundo. Os protagonistas da esperança, os evangelizadores de outros jovens. A minha vida foi passada no meio dos jovens. E eu compreendo muito bem as grandezas dos jovens, também as fragilidades. Quantas vezes me dizia um antigo reitor de uma universidade, dizia assim: Padre Luciano, meta-se no meio dos alunos e conviveu com eles. E quantas vezes nós íamos para jantares de curso, como vós estáis a fazer, e às vezes deixa-me passar uma coisa. Às vezes as raparigas eram piores que os rapazes, quando era agora mais um, agora mais um e mais um. Assim, daqui a pouco já não se de pé. E eles depois também. Quantas vezes tive que ajudar alguns ao ombro, hoje seria quase um escândalo, não é? Para pelo menos chegarem a casa um pouco direitos. E às vezes, no meio disto tudo, é que diziam assim: Padre Luciano, olha, eu quero-me conversar. E assim: agora não. Agora toda a gente ouve. Amanhã, quando estiveres com calma, procuras e confessas. Só para dizer, eu vejo os jovens com muita positividade. Claro que a juventude de hoje, fruto também do desenvolvimento que se deu, tecnológico, social, emergente, é totalmente outro. Mas os jovens têm um coração bom. Eu cito aqui o Padre Américo, que dizia assim, porque ele fundou a Obra da Rua, a Obra do Goethe, ele dizia assim: não há rapazes maus, nunca houve foi quem os ajudasse a ser bons. Por isso, todos os jovens são bons. Agora nós temos é que os ajudar a ser melhores, crentes ou não crentes, hein? Eu lidei com tantos jovens, ajudei tantos a caminhar para o batismo, para os sacramentos, para o matrimónio, batizei-lhe filhos. No primeiro contacto eu me perguntava se ele acreditava ou não acreditava, mas era uma pessoa que estava diante de mim, a quem eu devia amar, querer bem e respeitar e ajudar. O resto tinha por acréscimo. O que é para si o amor?
E a dor? Olha, o amor, eu já disse, para mim o amor é Deus. Tudo o que seja reflexo do amor no mundo. Pode ser uma rosa aqui do vosso jardim, aqui do Politécnico, pode ser um cumprimento, agora não podemos ter os afetos, tínhamos, mas se eu te respeito, para mim isso é o amor. O amor é a vida do próprio Deus comunicada às suas criaturas e à natureza. E por isso é que São João, na sua primeira carta, disse que Deus é amor. E porque Deus é amor, amou tanto o mundo que deu o seu próprio Filho. Por isso Jesus Cristo é o amor. Nós estamos a preparar o Natal. O Natal é a festa por excelência do amor. Agora, o amor, na verdade, dá-nos força, garantia, segurança, mas nós podemos estragar o amor. Eu há dias, na novena, no dia da Imaculada, eu começava a minha homilia quase por isto. Quer dizer, depois da queda dos primeiros pais no paraíso, começou-se uma história que é de amor e de ódio. Agora, tu ou amas ou odeias. Eu quero amar. E onde há ódio, eu quero levar o amor, dizia o jovem São Francisco de Assis. E este é que tem que ser o caminho da transformação do mundo, mesmo depois desta pandemia, e dos corações e das vidas. Sente necessidade de estar sozinho? Para onde vai quando precisa de se refugiar? Olha, eu penso que todos sentimos necessidade de estar sozinhos, mas eu nunca estou sozinho. Eu estou sempre com Deus. Agora, eu sinto necessidade de me retirar. Jesus diz muitas vezes no Evangelho que se retirou com os discípulos para orar. Eu também gosto de me retirar. E retirar significa muitas vezes viver a solidão. A solidão não é viver sozinho, é viver no meio do mundo ou fora do mundo, onde escuto Deus e onde escuto o mundo, com os sinais do mundo e depois faço o discernimento. Eu nunca me senti sozinho. Mesmo nas maiores provações e dores, nunca me sinto sozinho, porque sei que Deus está comigo e ao meu lado. E essa é para mim a minha força. Essa é para mim a minha força. Deus é o meu sustentáculo. É o farol da minha vida. É o farol da minha vida. E é Ele que me dá força, é Ele que é a base. Todos nós temos uma base. A família, um professor, um amigo, todos temos uma base. Para mim, a base dessa vida, desse amor, é Deus e tudo aquilo que aí advém, de modo particular, a alegria de viver o Evangelho e de poder anunciar, também como bispo hoje. Já pensou na morte? Tem medo? Ai, sim, já pensei muitas vezes. E sem medo, não só pensei, como dei muitas aulas cujo tema é a morte. A morte é algo de inevitável. Tudo que nasce morre. Porque nós somos finitos, somos mortais. Deus não. Deus é infinito, é sobrenatural. Deus não morre, Deus é eterno. Não, tudo o que nasce, o que seja da natureza e humano, tudo morre. Por isso é que nós precisamos de recriar ciclos. Quer seja de vida, nós estamos no interior, hoje queixamos muito pela falta de natalidade, nós temos que incentivar a natalidade. Isso é importantíssimo. Agora, é preciso recriar este espírito que seja para criar uma cultura de vida e não de morte. São João Paulo II falava muito nisso, especialmente no Evangelho da Vida. Nós criámos uma cultura de morte. A cultura de morte, destrói-nos, faz-nos desanimar, perder a esperança. Não, nós temos é que criar uma cultura de vida, que é de otimismo, de positividade, de confiança, de abandono na vontade de Deus. Olha, o meu lema episcopal, que eu trabalhei durante muitos anos, é fazer a vontade de Deus, que tem a ver com o Pai Nosso, mas tem a ver também com o Fiat de Maria. Quando tu fizeres o teu dever, no cumprimento do teu trabalho, tu chegas ao final do dia feliz. Isso é fazer a vontade de Deus. E esse é um caminho de luta contra a morte. Agora, a morte é inevitável. Quer dizer, a morte também se tem que programar. Eu costumo dizer, eu estou a aprender a viver bem, que mais não seja, para aprender a morrer bem, quando chegar a minha hora, mas na hora natural da morte. Por isso eu sou contra a eutanásia. No trabalho é fácil despir-se das formalidades? Olha, algumas formalidades temos que exercer. Eu sou bispo, sou uma pessoa pública, que tenho que ter uma postura, não só por ser bispo, mas porque a devo ter, por ser pessoa, de frontalidade, de verdade, de honestidade, de transparência, mas tenho que ter uma postura de muita proximidade, de muita abertura, de muito acolhimento, de muito diálogo. Aí eu entendo o teu despir-se. Significa, muitas vezes, não pensar, tu és bispo, os outros te sirvam. Não. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para servir e dar a vida. O bispo identifica-se com Jesus Cristo como pastor. Ele veio para servir e dar a vida. E os padres estão bem. E todos os batizados, todos os cristãos. Quando não fizermos isto, nós não estamos no caminho certo. E em vez de estarmos a criar esse caminho de vida que Jesus disse que Ele veio para termos a vida em abundância,
Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, então eu estou a provocar caminhos de morte. Agora, eu sei que há hoje muitos caminhos de morte e olha, eu desejo que a maior parte dos jovens não caiam lá. A droga, a prostituição, a criminalidade, o deixarmos ir muitas vezes levados por promessas que são incumpríveis. São incumpríveis. Nós chegamos a determinado momento, temos que dizer, há um limite. E o limite respeita a nossa liberdade, a nossa frontalidade, mas também a responsabilidade e a liberdade que eu tenho diante do outro, que tem a ver com a autonomia. E agora uma série de perguntas rápidas. Quente ou frio? Ai, quente. Tenho o amor de Deus, que é calor, que é força, que é graça. Sol ou chuva? Ai, o sol é preciso, porque o sol é a luz que nos ilumina. Mas a chuva também fecunda e fertiliza a terra. Nós, durante o Advento, pedimos muito que venha a chuva do alto para fecundar e fertilizar a terra. E encher as barragens também. Doce ou salgado? Olha, eu gosto muito de doce, mas também gosto de salgado. Mas eu procuro o equilíbrio. Procuro o equilíbrio. Por exemplo, eu tomo café sem açúcar, doces como muito poucos, salgados como os que devo, mas eu acho que em tudo aqui está o equilíbrio. Eu tive um professor em Roma e a minha escola, onde eu fui formado em Teologia Moral, que é de Santo Afonso Maria de Ligório, ele é o homem do equilíbrio, do tempero. E ele diz assim, nem laxismo, que eu digo manga muito larga, nem manga muito apertada, que significa ser rigorista. É preciso o equilíbrio. O equilíbrio tem a ver também com a moderação, com a frugalidade, com tudo isso. Eu procuro nisso ser frugal, equilibrado. Corajoso ou medroso? Ai, corajoso. Os medos são desafios e oportunidades. Agora, há pessoas hoje no mundo que intimidam muito os outros. Dessas pessoas eu costumo dizer, livrai-nos, Senhor, mas eu quero ser corajoso. A coragem é um dom do Espírito Santo, é uma fortaleza. Paciente ou impaciente? Paciente. E transformar as impaciências em paciência, porque a paciência é a ciência da paz. No palco ou atrás das cortinas? Olha, em todo lado. E porquê? Em todo lado, porque o bispo, o padre, a pessoa, é em todo lado. No palco, porque temos que aparecer em palco e temos que ser os melhores atores. Não fingidos, mas com autenticidade e com verdade. E atrás do palco, porquê? Porque é atrás do palco que nós também nos ensaiamos, nos preparamos. Eu há bocadinho cheguei aqui também com livros e com papéis e tudo isso. Sem este trabalho, sem estudo, sem investigação, nós não podemos responder aos problemas e às pessoas. Defraudamos-las, prejudicamos-las. O que mais o incomoda no mundo? Olha, E o que faz chorar? O que mais me incomoda no mundo, estamos a caminho do Natal, eu dizia-te 3, 4 coisas. Olha, uma indiferença humana, que também é simultaneamente indiferença religiosa. Outro, o aumento da pobreza. Outro também, as consequências desta pandemia. E depois estas situações de intolerância que vivemos no nosso mundo, não é? Que depois cria estes ismos terríveis, que às vezes a gente pergunta, em que mundo é que estamos? E depois também este mundo de fraudes. O mundo de fraude não é um mundo de verdade, de transparência, de corresponsabilidade. Nós estamos a viver o sínodo dos bispos, que tem por tema caminhar juntos. É das coisas mais difíceis. Na igreja, no mundo, na família, caminhar juntos. Morrer eu para que o outro viva. E depois a comunhão que tem a ver com a corresponsabilidade, a participação. Nós estamos aqui a participar. Para esta entrevista ser dada, há aqui tantos vetores. E depois a missão. A nossa missão é ajudar a transformar o mundo, é seguir Jesus Cristo, é sermos discípulos missionários, é sermos pessoas boas e de bem. Onde vai buscar a sua força? Olha, em Deus, em Jesus Cristo, na Trindade Santíssima. Trindade Santíssima, eu vos amo, eu vos adoro, sois a razão de ser toda a minha vida e também do meu modo de estar na igreja e no mundo, e de criar tantos amigos, que não sou eu que os crio, é Deus que os proporciona. Eu um dia li esta frase, que os amigos não somos nós que os escolhemos, são eles que se impõem a nós. Por isso é que Deus é o nosso maior amigo. Foi Ele que nos criou, que nos chama e que nos põe um caminho. Ele não obriga ninguém, deixa-nos livres. Olha, se tu queres, podes fazer este caminho. Pois a nossa liberdade, conjugada com a responsabilidade, é criativa e inovadora. Quem é você sem máscara? Quem sou eu? Eu mesmo. Eu não gosto de máscaras. Seria falso. Não seria eu mesmo. Eu quero ser transparente por aquilo que sou, pela minha fisionomia. É certo, eu já fui muito elegante, tive os cabelos encaracolados e castanhos, hoje tenho pouco, mas ser eu mesmo. Que o meu coração seja aquilo que eu sou também por fora, aquilo que eu disse, palavra e obras.